De tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Estabelecem um determinado padrão e se está fora daquele padrão, está errado. Eu vejo até quando eu mesmo, né? Eu sou uma pessoa muito discreta e falo baixo, dou poucas gargalhadas. E aí, ministrando, eu vou viajando, itinerante, o pessoal às vezes manda: pastor, eu fui liberta, porque eu vi que a gente pode ser colorido, a gente pode rir alto e a gente pode ser cheio do Espírito Santo. Às vezes aquela coisa, né, do tradicional, tudo que fica à margem se torna marginalizado. Eu queria que a gente começasse falando sobre isso. Verdade. Quem é o primeiro? Se fosse mulher, já tinha começado a falar, né? Se fosse mulher, já tinha começado, mas... W, conta um pouquinho pra gente, assim, da sua experiência. Você também mexe com grafite, né? Conta um pouquinho. Você ensina o pessoal? Sim, na verdade eu trabalho num programa de prevenção à criminalidade, né? Primeiramente, boa tarde ou bom dia, né? Bom dia para todos vocês. Para mim é um prazer estar aqui na Rede Super mais uma vez. Eu trabalho, né, no programa de prevenção à criminalidade desde 2016, onde a gente atende jovens, né, envolvidos com crime. E ali a gente oferece oficinas de grafite e tal. Legal. E trabalhamos ali na questão da conscientização desse jovem, né, e trabalhando essa questão da cultura hip hop, né, e não tirando esse jovem da rua, mas mostrando para ele um outro caminho para poder conseguir sobreviver na rua. Mas pode? Crente pode fazer grafite, gente? Então, na verdade... Pode ter esse cabelo assim, igual o seu? Pois é. Eis a questão, né? Porque o que acontece? O meu cabelo, ele tá aqui, ele é um cabelo normal. A diferença do cabelo do outro cabelo é que o meu é embolado e o cabelo das outras pessoas é solto, né, e tal, desembolado, desembaraçado, né, na verdade. E aí mas ele se cria, né? Não, exatamente. E aí se desembolasse o meu cabelo, ele voltaria ao normal, né? E a questão do estereótipo, né? As pessoas, elas olham de forma diferente, né, pra gente, porque a gente tem um cabelo, um penteado um pouco diferente do que eles estão acostumados, né? Por quê? Porque a sociedade, ela padroniza, né? Certo. Tanto para convivência num todo, quanto para um emprego, por exemplo. Sim. Em determinados lugares eu não posso ser contratado pelo fato de ter o cabelo assim e ter a aparência que eu tenho, né? E aí entra a questão, né, do preconceito que a sociedade ela impõe, né, pra gente, e em alguns momentos a gente tem que ir na contramão disso, né? Em alguns momentos não, a gente tem em todo momento ir na contramão disso. A questão da aparência, né? Ela é, inclusive, uma afronta para a sociedade em alguns momentos. Vamos até coloca essa charge aí, gente, na tela pra gente dar uma olhada, fazendo favor. Misericórdia! Tá amarrado, olha você ver. Jesus, meu coração é teu. Olha lá, ele tá lá com a Bíblia. Jesus, meu coração é teu, mas tá lá barbudo, tem a tatuagem, tá lá, tem ali a camisa, um biotipo não tradicional. Ele se acha cristão. E aí, vamos falar. Ronier, fala um pouquinho pra gente, né? Você trabalha com jovens também, pastor. Conta um pouquinho como alcançar também esse grupo, esse perfil de pessoas também. Sim, eu acho que hoje tem se quebrado muito sobre paradigmas dentro da igreja, né? Antes a gente tinha muitos dogmas, principalmente em Lagoinha, a gente vê que estamos aceitando melhor as coisas, estamos num outro momento, né? E acho que hoje, na verdade, o estereótipo, às vezes, que eu carrego, às vezes uma barba, tatuagem, né? Ele comunica muito com a geração de hoje. Então, muitas pessoas que chegam em nossa igreja, eu vejo que elas ficam impactadas e que elas se assemelham com esse estereótipo. Sim. Então, na verdade, é uma porta de entrada para a gente anunciar o evangelho para elas. Então, muitas pessoas chegam esperando uma igreja tradicional, mas quando elas chegam, tem um jogo de luz, enfim, alguém na frente, vestido com uma roupa diferente, e isso abre uma porta. Então, são muitos os testemunhos que eu escuto de pessoas que se sentem impactadas até pelo visual. É uma estratégia que a gente tem hoje, na verdade, né? As pessoas, elas vêm por causa de uma mídia, do nosso Instagram, ou enfim, desse estereótipo todo que a gente cria,
apenas para ser um canal para anunciar o evangelho, né? Lembrando, gente, que a gente está falando aqui da diversidade, mas a essência é a mesma. A essência é Jesus. Não tem flexibilidade com relação à Bíblia. A gente pode ter os biotipos diferentes, mas aquilo que é ministrado é Jesus na veia e isso não muda, não. Então, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa acha que, porque ele tem esse biotipo, então o evangelho deve ser relativizado, não deve ser muito pregado. Isso é uma mentira. Né? Então é isso que a gente está trazendo aqui, né, para a gente não criar resistência. Como fotógrafo, e aí? O fotógrafo, ele sofre, crente pode ser fotógrafo? Quanto a essa questão, assim, eu acho que não tem muito um paradigma em relação à fotografia, né? A gente vê muito essa questão de estereótipo, questão do Will, a gente é da mesma igreja, então assim... Sim. E a nossa igreja, ela tinha uma base tradicional. Ela vem de uma base tradicional. Então, quando o Will chegou na igreja, mudou muita coisa. E assim, a gente vê como que há um julgamento, há um preconceito em relação a isso. E quando ele estava falando aqui, veio justamente isso na minha cabeça, quando a gente pensa... E nessa Enquanto você está falando, a gente vai até colocando algumas imagens da igreja. Legal. Pode ir contando. A gente tem um evento lá, chama Rap Acústico também, bastante legal, dentro da igreja, que foi um paradigma que quebrou dentro da igreja em relação a cantar rap e tudo mais. Sim. Mas eu vejo uma preocupação muito grande em relação a justamente o estereótipo e uma preocupação de menos com a conduta. Sim. Eu acho que o cristianismo, se a gente for parar para reparar, parar para preocupar, o cristianismo a gente tinha que ter uma preocupação maior com a conduta. Se a gente for olhar para a Bíblia, João Batista vivia completamente diferente que o pessoal, roupas diferentes, comia diferente. E a comida de João Batista? Não é? João então, assim, eu acho que a gente devia preocupar mais com a nossa conduta diária, com o glorificar a Deus no nosso dia a dia, ao invés de preocupar com que roupa eu estou vestindo, se eu estou de acordo com a sociedade está pedindo ou não. Olha para os frutos, né? Total Nada diferença. melhor para reconhecer uma árvore do que olhar os frutos. E se a gente for olhar para o próprio Jesus, né? Ele tinha ali pessoas pobres, pessoas ricas em volta dele, ele não julgava simplesmente pela aparência, ele julgava a partir do coração, ele olhava o coração da pessoa. Não julgava. As pessoas queriam que ele viesse ali, né, mandando em tudo, viesse ali todo chique. Ele chegou como? Na simplicidade, o oposto das pessoas. Ele tinha comportamentos opostos, como a mulher chorar ali aos pés dele, ele tinha contato com uma samaritana, ele conversava com uma prostituta, ele fazia justamente aquilo que era, mas era o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele foi revolucionário, né, em todo o tempo, né? Foi na contramão daquilo que eles esperavam, né? Sim. Só esperavam um Jesus cheio de marra e tal, e aí vem um Jesus simples, humilde, e que traz essa vivência, né? E aí tem uma frase do pastor Zé Demar, que é o seguinte: o diferente não é necessariamente errado. Né? E aí tem uma outra frase dele também, que princípios é a régua que mede as nossas atitudes, né? E aí, independente de aparência, o que vai medir se temos princípios ou não é as nossas atitudes. Né? E aí Mateus 7:24 está escrito: não julgueis pela aparência, mas sim pela reta da justiça. Isso que é o mais importante. Uma outra coisa que eu acho muito importante da gente ressaltar também, quando a gente fala de estereótipo, a gente fala de estética, né? Sim. E eu creio que na Bíblia a gente pode ver o tempo todo uma preocupação estética de Deus, né? Sim. Deus, ele já havia predestinado tudo para que o filho dele morresse e teria que ser em uma cruz. Então a gente vê um Deus que ele tem um senso estético muito forte. Ele poderia ter criado todos os alimentos iguais, da mesma cor, com o mesmo gosto, mas ele tem essa preocupação. Então, assim, eu acho que o cristão é um Deus criativo. Muito criativo. Eu acho que o cristão ele tem toda essa liberdade de ser quem ele quer ser, seja com o estereótipo que for, né? Pode concluir. Não, eu acho interessante quando o Will estava falando, é justamente essa questão de Deus olhar o coração da pessoa. A gente está preocupado, às vezes, de julgar o outro ou avaliar. Nós temos muito isso, né? A gente conhece uma pessoa e já começa a avaliar pela roupa que ela está vestindo, no celular que ela tem, que não sei o quê. E em vez de preocupar com as necessidades da pessoa ou o que ela está fazendo para o crescimento do reino. Deus não está preocupado com a roupa, mas está preocupado com a minha motivação no reino de Deus.
E isso difere muito da nossa sociedade, porque muitas das vezes nós queremos nos aproximar de pessoas que têm um certo status, nós temos facilidade de comunicar com pessoas que é bem vista pela sociedade, mas Jesus ele se preocupava com os doentes, Jesus se preocupava com os leprosos. E eu acho que esse testemunho a gente tem que ter na nossa vida. Porque se o cristão tivesse essas ações diferentes, a gente às vezes não teria tanto morador de rua, não teria tantas pessoas nos hospitais morrendo, às vezes sem ter um contato direto com a palavra. E isso nível mundial mesmo. Se a gente se preocupasse tanto da forma como Jesus se preocupava, acho que a África não estaria do mesmo jeito, acho que as periferias hoje não estariam do mesmo jeito. É verdade. Cristo tem que ser o centro de tudo, né? Não é Sempre. estética, não é... Mas tem que ser a cristocentricidade, né? Esse amor, né? Eu quero agradecer vocês imensamente. Deus abençoe, continue usando a vida de vocês Amém. cada dia mais. Deus é muito criativo para fazer pessoas iguais, né? Numa grande empresa, quando tem 2 iguais, um é mandado embora, né? Porque para que ter 2 iguais? E é por isso que Deus faz a gente com uma única digital. E naquela charge ali, deixa aquela charge ali, gente. Hoje nós vivemos num período da graça, né? Então toma cuidado com aquilo que você pensa, porque só o seu pensar te faz pecar. Não é a sua atitude. Pensou, julgou o outro, vigia, porque às vezes o seu pensamento ele te condena. Né? Então vamos começar a realmente viver a palavra da maneira correta. E chegou, gente, ontem teve jogo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.